Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui no Metacast, mais um programa, mais um dia, diretamente aqui dos estúdios da Avenida Paulista do Fortalcast. Já agradecer todo o pessoal do Fortalcast por nos emprestar esse estúdio maravilhoso. Logo de cara, já agradecer a CoinLivre, nosso patrocinador aqui, oficial, majoritário. Já agradecer diretamente o Fábio por essa parceria. E hoje, como sempre, com o meu lado, para fazer todo o Technicase, para aprofundar em todos os assuntos, ele... Giorgio Toniolo. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência, vamos que vamos. E hoje vocês vão conhecer uma pessoa muito legal, cara. Sabe toda vez que eu falo pra vocês que o Vitor gosta de ser processado? Hoje a gente trouxe a pessoa que cuida desses processos. Quando ele fala pra menina de 19 anos que devia ter OnlyFans, esse tipo de coisa, então, essa é a pessoa que salva a gente desse tipo de problema. É ou não é? Olha, hoje, o nível do convidado que tá aqui, simplesmente... o melhor advogado da Web3, de todo esse mercado de tokenização, cripto. O melhor. Para você ter uma ideia, ele é doutorando em Direito Penal, Regulação do Sistema Financeiro. Ele também tem tese em lavagem de capitais e blockchain. Mestre em Direito, especialista em Direito Penal Econômico, professor sobre blockchain. Ele é professor. O pessoal vem aqui para explicar. Ele é professor. Ele dá aula para os caras que ensinam. E advogado criminalista também, aí pode ajudar a gente em qualquer coisa. E sócio da Chagas e Espanhol Advogados. Com vocês, Ciro Chagas. Tudo bem, Ciro? Tudo ótimo, pessoal. Obrigado pelo convite. Ciro, é uma honra ter você aqui. Um cara da sua estirpe. Do seu patamar. Sabe o que eu acho legal de advogado quando vem? O advogado veio com o advogado dele. É Chagas e Espanhol, tipo, tá ali. Você passa ele e fala merda e já resolve aqui do lado. É sensacional. Né? Criminalista tem que ter o criminalista. Exatamente. Não, e hoje eu tô tranquilo. Qualquer coisa que a gente falar aqui tem o advogado, o melhor advogado do Brasil, então tá tudo tranquilo. Eu queria ser a metade dos meus amigos falam, né? Tava ótimo. Ainda bem que essa não vai ser ao vivo, né? Ao vivo mesmo, porque daí ele já manda assim. Que não dá, não. Mas, Giorgio, vamos que vamos? Olha o que tá na nossa mesa hoje. O melhor advogado. Tem dúvida pra ele hoje? Puta. Não, é que a gente tá tendo muita reclamação ultimamente que só eu falo, então eu vou deixar você fazer algumas perguntas e vou ficar quietinho. O entrevistado hoje é ele, tá? Então, exatamente. Chegamos lá no Dr. Marcos, tava lá, tio. Alguém comentou aí embaixo. Deixa o cara falar, galera. Eu falei, pô, tá bom, desculpa aí. Eu também sou novo especial, nisso. Né? Não, literalmente, porque assim, eu sou novo nisso aqui também, né? Tipo, eu não sei, a gente se empolga, é assunto legal pra caramba, né? Então vamos que vamos. É isso aí. Quer começar com as perguntas ou começar eu quero só hoje... uma dúvida, assim, com o currículo que ele tem aqui. Assim, a gente vem recebendo aqui várias pessoas, vários nomes, só cara fera, um atrás do outro. Você hoje doutorando em Direito Penal, Regulação do Sistema Financeiro, e a gente conversando fora das câmeras aqui, você falando que o pior lugar que existe no planeta para fazer lavagem de dinheiro é na blockchain. Boa, com certeza. Bom começo. Já vamos começar com os dois pés no peito. Assim, minha preocupação acadêmica de tentar refinar tanto de conteúdo que tem sido produzido hoje, de um tema que é relativamente novo, em termos de academia, né? Em termos de ciência, nós estamos falando de um universo de 12 anos. É ontem. Sim. E quando se produz, quando se escreve sobre blockchain, você tem todo tipo de conteúdo aí hoje disponível na internet. E uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos na primeira aula sobre blockchain é o que vem na sua cabeça quando você fala Bitcoin. Isso. Você fala rápido. E a resposta é interessante. Você tem aqueles aplicativos que você lança lá, que a galera vai falando o nome, me esqueci agora o nome da plataforma, e aparece as nuvenzinhas da palavra que mais aparece. Geralmente é fraude, lavagem de dinheiro e, enfim, uma coisa nociva. É a nuvem de ideia, tá? Sei lá o que os caras fazem. Exato. E isso é interessante e, assim, eu comecei a me incomodar ainda na época do mestrado. Por que disso? Isso tem a ter um porquê. Por que as pessoas, toda vez que se fala cripto, a primeira reação do cérebro é algo negativo. Sim. A gente fala muita palavra estigma aqui, né? Quando a gente fala do nosso mercado, tem que tirar estigma de tanta coisa. Exato. Tanta coisa. E isso tem a ver com o desconhecido. E quando você vai se debruçar na história mesmo do mercado de formação da Bolsa de Valores Imobiliários norte-americana, esse frenesi daquilo novo também ocorreu. Então isso é inerente ao ser humano. O ser humano, quando está diante de algo que não entende, ele automaticamente cria um bloqueio
E aí soma-se a isso a própria história daqueles primeiros usuários da estrutura cripto da blockchain. Uma barreira de ceticismo meio bizarra, né? Exato. E que é muito prejudicada, entre outras coisas, pela mídia que a gente já conversou aqui, né? Que prefere noticiar quando as coisas Não, a mídia só tem tão na coisa merda. ruim, só fala coisa ruim. Cara, Porque isso dá notícia, né? E Fala aí de tem escândalo da E notícia. aí tem até teorias de que o mercado tradicional que banca as matérias para não perder mas você sabe que tem algo a mais, eu por lá. já refleti sobre isso, mas eu acho que de fato tem algo a mais nessa história. Porque quando surge de fato a operação da blockchain com a sua primeira aplicação, que foi o Bitcoin, né, com o famoso artigo do nosso Satoshi, os primeiros usuários ali de fato eram vinculados àquela Silk Road, né, que muitos aí devem conhecer, que foi uma estrutura ligada à criminalidade. Sim. E qual que era a ideia? Bom, a gente precisa de fazer negócio, fazer transações que o mercado tradicional, o sistema bancário tradicional não vai nos localizar. Mal sabiam eles que eles estavam fazendo exatamente o contrário do que eles pretendiam, que era ocultar. Então, Exatamente. Não, e um detalhe bem rapidinho. Se você for ver a história da moeda de maneira geral, até porque que banco chama banco, tal, tem umas curiosidades assim. Toda vez que foi lançada alguma nova maneira de se... eu quase falei a palavra tradear, de se negociar no mercado, a primeira aplicação foi para coisas ilícitas. Quando se inventou a moeda pela primeira vez, foi a primeira vez onde os ladrões, naquela época, muito tempo atrás, olha, tem uma oportunidade aqui, porque não valia a pena você roubar commodity. Vale a pena você roubar a moeda, porque a moeda você trocar por qualquer coisa. Você vai estocar Então as primeiras moedas tampadas lá, de prata, tal, foi a primeira oportunidade dos ladrões de roubar algo que pudesse ser utilizado amplamente. O cara não ia chegar do nada e roubar, deixa eu pegar 3 porcos, 2 galinhas, sei lá o quê. Não fazia muito sentido, 2 sacos de sal. Mas a moeda fazia sentido para eles, porque é fácil de guardar, você podia ter um espaço e troca você sobre com qualquer coisa. Sim. Né? E você volta nesse momento da Silk Road e quando você tem uma lógica, olha, vamos fazer transações dentro da blockchain, porque ali a cripto ela é totalmente escondida e ninguém vai nos encontrar. E isso vai tomando um lugar comum ali na sociedade, todo mundo acha que é assim que funciona e você está fazendo negócio com cripto, você está escondendo tudo. E se você estuda um pouco do que é a blockchain, mínimo, você vai entender que você está diante de uma estrutura completamente rastreável. Muito mais do que o dinheiro em si. Sim. Não, e Ciro, a gente falou sobre isso ontem, né? Todas as leis que falam sobre a divulgação de dados em casos de crimes servem para blockchain também, correto? Sim, então, claro. se você cometer qualquer tipo... Se você for suspeito de qualquer tipo de crime e tiver uma ordem judicial, a tua informação vai ser aberta da mesma maneira que seria a tua conta bancária. Então, essa crença da galera, para mim, é muito bizarra, porque é realmente aquela crença que parece que foi fundamentada em nada, foi fundamentada em achismo e tio de WhatsApp, né? Porque se o cara for estudar um pouquinho, não é nem estudar, for entender o básico do que a gente tá falando, vai entender que não faz nenhum sentido achar que só porque num primeiro momento a tua hash não tá atrelada ao seu nome abertamente, que nem quando você passa tua conta de banco, você bota lá agência e conta, aparece lá o teu nome embaixo para quem que você tá mandando para garantir. Só porque não tem isso, a galera acha, não, então esse cara tá no anonimato. Não tá no anonimato. Inclusive eles chamam isso de pseudo-anonimato, né? A doutrina já define dessa forma. Só que eu te falo assim, você tem muito maior facilidade, mais facilidade de ocultar dinheiro dentro do sistema bancário Sim. do que na blockchain. Então, você quer lavar dinheiro, lava dinheiro. Então, você quer cometer o crime, usa vamos dinheiro. pegar aqui pro usuário normal o seguinte. Quando se falam de Bitcoin, no mercado de cripto. Esse mercado token em cripto é Bitcoin, que é Bitcoin negócio de você compra, fica milionário, ou então é um negócio que não tem lastro, é um negócio que é para bandido, que o pessoal usa, é traficante, que pega dinheiro de um lugar, manda para o outro, isso aqui, lavagem de dinheiro, pirâmide, é o que vem na cabeça de 95% das pessoas que não conhecem o mercado. E aí assim, e o que o pessoal fala muito sério, o que é? Não, é usado muito por traficante, porque aí você transforma todo o seu dinheiro em SDT ou em cripto, manda para qualquer lugar do mundo, não é irrastreável, não tem como localizar e tudo mais. Procede isso, sim ou não? Completamente assim. Pessoal, acha o seguinte, lavar dinheiro, cometimento de delito vai acontecer em qualquer forma de negociação no mundo. E o sistema bancário é utilizado todos os dias Sim. com um propósito ilícito, não com a conivência do sistema bancário, mas ele é utilizado. E eu fiz um comentário outro dia sobre a proibição norte-americana sobre o sistema de algoritmo que fazia um embaralhamento de transações financeiras. Eles proibiram um código-fonte de um sistema que era descentralizado, que não tinha nem sequer uma empresa. E a pergunta foi, então nós vamos então proibir que as pessoas andem nas estradas.
Porque criminosos transitam entre cidades todos os dias. Então, a proíbe o consumo de água. Se não tiver água, o criminoso morre. Exato. Só que isso tem um problema mais grave, cara, porque ali, isso, principalmente onde foi a decisão, nos Estados Unidos, o código de programação lá, pela Suprema Corte norte-americana, é considerado free of speech, ou seja, a sua liberdade de expressão inerente. E você então está proibindo... Programação é considerado uma forma de comunicação? É uma forma de comunicação, inclusive com precedente na Suprema Corte norte-americana, onde você tem proteção completa sobre isso. Então você tem um Departamento do Tesouro norte-americano proibindo um código que é considerado liberdade de expressão, que é protegido pela emenda de liberdade de expressão norte-americana. E aí, como é que você resolve isso? Então, assim... Enquanto isso, aqui no Brasil, você não pode mais ter conta no Twitter e no Instagram que falem mal de político. Isso tudo é desconhecimento. A verdade é essa. Então, volto lá no início da nossa conversa aqui. As pessoas, e quando eu falo pessoas, somos todos nós, tá? Pessoas normais, inclusive aqueles vinculados ao agente público, à polícia, aos investigadores, que de fato não conhecem. É uma situação nova que exige que todos nós nos estudemos mais, né? Nos preparemos mais para entender esse sistema. Né? Ciro, eu tenho uma pergunta para você. Eu estava falando com o Espanhol agora há pouco, e eu adorei um comentário que ele fez e eu queria trazer aqui para discussão. Vou puxar a conversa do que era, né? A gente está falando sobre advogados de maneira geral, vocês estarem travados no modelo onde um cliente grande que você pode bilar bem, acabar escolhendo o advogado que está há mais tempo no mercado, ou que tem o melhor escritório, ou os mais ricos, ou o cara que toma vinho com o juiz, etc. E ao mesmo tempo no nosso mercado, talvez pela incapacidade desses advogados mais raposas no mercado aí se adaptarem com facilidade, você vê grandes advogados incríveis, não só produzindo jurisprudência, mas produzindo toda a base teórica, os livros dos Paiva e tal, advogados extremamente jovens, 33 anos, 31 anos, irmão dele, gente, isso, eu nunca tinha visto isso acontecer. A gente poderia estar trazendo grandes advogados aqui de 65 anos. Sim. Porque normalmente era isso que acontecia. Isso. Grandes juristas e o escambau. E a gente traz para cá grandes advogados, enormes advogados, que estão mudando o mercado. Advogados brasileiros que estão à frente de muita gente no mercado de 30 anos. Sim. Queria só que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que tem sido essa transição? Né? Você ser reconhecido acima de gente que está no mercado há 40 anos. Não sei se eu sou reconhecido em cima de ninguém. Não, não, para, calma. Não é em cima, olha aqui, acima. Vou até falar pra câmera aqui, seguinte, esse cara, em várias reuniões, fóruns internacionais que tem, é o único brasileiro que tá lá. Dos principais, lógico, tem alguns que tem vários brasileiros, mas em alguns específicos, é o único até convidado pelo Brasil para representar. E agora ele vem com esse negócio aí de humildade. E tem mais. Agora, assim, sem querer rasgar, mas assim, rasgar a seda de ninguém, mas assim, se você perguntar para qualquer pessoa que é especialista no nosso mercado, me cita 10 advogados que você fala que são foda nesse mercado, de qualquer lugar do mundo, eu tenho certeza que 8, 9 deles vão ter menos de 40 anos de idade. É gente jovem, que tá correndo atrás, estudando que nem um desgraçado, se provando no mercado. Eu que eu tava falando contigo lá fora. Aí, ó. Exatamente a pergunta que eu tinha feito. Inclusive ele tá aí, Cabide, arruma um microfone pra ele, já senta pra cá, já vem pra cá. Não, que a gente vai entrar na parte de criminal aqui, aí... Então, cara, eu acho isso fantástico, cara. Eu adoro quando o mercado de cripto rompe com paradigma, sabe? Esse foi o primeiro deles que eu comecei a ver. Os especialistas... Claro, né, também o nosso mercado não tem tanto tempo assim. Mas a galera que tá correndo atrás de informação é a galera dos 30. Não tem 40 ainda aqui no nosso mercado. Até agora, de todo mundo que a gente conversou, não tinha nenhum 40. Sem dúvida. Cara, eu acho que isso tá ligado à dificuldade da evolução da tecnologia. Então, é óbvio que é muito mais fácil para a pessoa que já tem essa ligação. Conversa com um menino aí de 12 anos sobre internet, o cara vai dar um show na gente, em qualquer coisa, não tem jeito. Ou o youtuber que explica muito melhor, o youtuber de 17 anos que explica muito melhor que o professor da pós. Sim, então, assim, isso sem dúvida. Talvez a dificuldade até de se interessar por algo que é muito novo. Então, a blockchain, o sistema é muito recente, é muito novo. Então, eu, muito antes de escrever trabalhos acadêmicos do direito ligado à blockchain, eu já estava fazendo investimento ali, estava fazendo minhas transações. Depois que o direito, isso aqui tem alguma coisa a ver com o meu estudo. Foi aí que eu comecei a me deparar. Então, eu acho que tem muita relação com isso, sabe? E, de fato, os caras hoje que entendem, que dominam esse cenário, óbvio, tem várias exceções, o professor Kevin Weber, nós conversamos sobre isso ontem, o senhor lá de cabeça branca, o cara é um monstro, assim. Professor na Wharton School nos Estados Unidos, então assim,
tem muitos grandes também ali dos cabeças brancas, digamos assim. Não, mas assim, até pegando um gancho que ele falou, que é justamente isso. Por ser algo tão novo e depende de um certo traquejo tecnológico, de entendimento de alguma coisa, que advogado, assim, quanto mais idade, melhor vai ficando, mais vai se aprimorando e com mais conhecimento. Mas como é uma área muito nova e muito tecnológica, e aí é onde se você vê os advogados mais novos sendo os principais, sendo os melhores nomes, etc. Vou fazer um pequeno adendo aqui para apresentar para a câmera o espanhol, que também é conhecido como Sam Worthington, né, do Avatar, agora estreia no Avatar nos cinemas. Estreia, pô, é muito parecido, também tem 1,20 igual o ator. Enfim. Tá aqui com a gente para falar de crime, vou ser processado provavelmente, amanhã tem a ordem judicial, oficial de justiça em casa, mas tamo junto. Você quer apresentar? Vamos. Aliás, que tal fazer os sócios apresentar um ao outro? Um rasga a seda pro outro. Deixa eu falar. Nunca fizemos isso. Vocês já falaram demais de mim. Deixa eu falar um pouquinho do André aqui. Pô, cara, eu não me tornei sócio do André à toa. O André é um dos maiores advogados criminalistas que eu já conheci na minha vida. Tá lá em Brasília há mais de uma década, atuando nas maiores operações do Brasil. É um estudioso, dogmata do direito penal que eu admiro muito, não só porque eu sou sócio dele. E está comigo aí nos maiores enfrentamentos de operações que hoje nós conseguimos advogar ligados à criminalidade cibernética. Então, estamos diante aí, para mim, um dos maiores advogados do país. Aí não tem dúvida alguma. Provavelmente você é sócio dele porque você admira ele muito. Sem dúvida. Não é o oposto. Você não vira sócio para depois gostar do cara. Você gosta do cara para depois virar sócio. Você falou uma pura verdade. Pessoal, Chagas e Espanhol Advogados. Nós estamos aqui diante dos melhores advogados aqui da área cibernética, tokenização, NFT. O grande problema dessa história, se até perguntar pro Fábio aqui, não tá já ele volta, é que teoricamente eles trabalham junto com a Guailivre. Mas na prática eles estão em outro país, em outro continente, fazendo doutorado, sendo famoso lá, e a gente aqui tentando fazer meet por call. Não é mesmo, Gil Fábio? E aí, Espanhol, tudo bom? Tudo bem. Primeiro, agradecer o convite, a participação. O meu sócio, ele é uma pessoa que tem uma qualidade que é de ser generoso, mas tem um defeito que é o de não ser sincero. Espero que ele não seja advogado de corte, né? Na verdade, a gente tem aí um trabalho consolidado de muita relação, de muito trabalho mesmo duro. Sim. E que, graças a Deus, tem sido reconhecido. E, enfim, estamos aí para o que for preciso. Mas vamos lá. Vocês são hoje sócios do escritório que, assim, representa alguns dos maiores casos da área cibernética. Está ligado diretamente com o mundo de cripto, tokenização e tudo mais. Não vamos falar em nome de cliente. Não, vamos sim, eu quero fofoca. Isso aqui, inclusive, é mais 18. Pode falar. A gente faz o nosso disclaimer. Então, assim, vocês vão fazer a fofoca e vão se defender da fofoca que vocês falaram. Assinaram aquele MD que não vale pra merda nenhuma. Exatamente, eu quero saber o nome dos bois. Pô, nós trazemos aqui pra quê? Pra falar de gente hipotética. Tem algum caso que dá pra comentar alguma coisa? Não, eu acho o seguinte. Sou eu? Eu acho o seguinte. É preciso fazer uma reflexão. Esse mercado é um mercado muito novo. Sim. Enquanto mercado. Enquanto problema jurídico e problema colocado na sociedade, que é a criminalização de empresas, de pessoas e o desconhecimento do mercado cripto e também uma certa prostituição desse mercado, porque tudo que é novo acaba sendo alvo de aventureiros. Isso. Então, nós precisamos entender o seguinte: a sociedade está passando por transformações. Está havendo uma depuração daqueles que estão à frente nesse mercado. Nesse processo de depuração que passa entre os clientes conhecerem as boas práticas, passa entre as empresas instituírem boas práticas dentro de uma realidade que é um verdadeiro vácuo na regulamentação e um hiato entre o conhecimento do tema, sim, da tecnologia, das implicações disso e interações com a vida real por parte daqueles que são... A gente chama, eu não gosto muito dessa expressão, operadores do direito. Aqueles que estão no dia a dia
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da advocacia. Então nós temos aí um caldeirão de elementos de onde não pode sair, num primeiro momento, de onde vai sair muita coisa ruim. E a grande dificuldade é colocar no mundo jurídico uma cultura do que vem como novo, na sociedade uma cultura de saber fazer as boas escolhas e nas empresas as boas opções de se regulamentarem, de funcionarem. Lembrando além que da a gente velocidade, tudo é muito dinâmico. A gente está no país do jeitinho e não do conhecimento, né? A gente está no país onde metade da população não sabe o que significa propriedade privada, não sabe que você não pode alegar ignorância em relação à lei. De um sistema judiciário, legislativo, que cria lei em cima de lei, que não está nem se preocupando se tem sobreposição, se tem, enfim, algum tipo de... É totalmente bizarro. Quer ver um exemplo muito básico? Todo mundo falando sobre LGPD agora. Não precisa nem falar sobre isso dentro da blockchain. Não existe informação sendo jogada. Se você está dentro da blockchain, não tem como alguém mandar tua informação para ninguém. Tu pode vender comportamento de consumo, mas não informação sobre ninguém. Se esse povo estivesse falando sério, para de falar sobre LGPD, não precisa mais. Não é porque não é importante, é porque não precisa. Engraçado que tem muita gente falando que a blockchain é incompatível com a LGPD. Já ouvi isso. Ela é superior à LGPD. Uma dúvida minha, pessoal. Só uma ressalva, dentro do que eu falei, para que não haja confusão também, e que as pessoas não se sintam estigmatizadas. Quando a gente diz que existem más práticas, muitas dessas más práticas vêm do vazio da regulamentação e do desconhecimento geral sobre o assunto. Aí dentro você vai ver muita injustiça. Muita garotada boa, comprometida, que faz a coisa certa, que quer fazer as coisas legais e acaba se enredando por falta de conhecimento, falta de regulamentação. Então, muita injustiça também. Sim. Aí abre-se o que vocês chamam, né? Dentro do direito a gente não pode falar dessa maneira, porque a gente está lidando com vida, com patrimônio. Mas como aqui é um podcast, você fala o que você quiser. Aquilo que a sociedade chama de um mercado, porque também na advocacia, que é muito ligada à tradição, os escritórios mais renomados, que ele vinha dizendo aqui, são escritórios mais tradicionais, mais antigos, e a gente está tratando aí de uma velocidade muito grande num aspecto de conhecimento que é interdisciplinar. Pega a tecnologia, pega a questão regulatória, aí vai pegar a questão penal. É preciso uma flexibilidade, uma velocidade, uma agilidade, um conhecimento específico de algo muito novo que a área do direito está correndo para acompanhar. Assim, pegando um gancho nisso daí, estava desenvolvendo um projeto e aí você acaba conversando com vários advogados. E aí você vai conversando com vários advogados, eu sinto, não sei se eu estou errado, se eu estou equivocado, às vezes eles demonstram, não, isso vamos fazer assim, mas vai dar problema, não, é garantido porque é da lei isso, aquilo, mas a gente está falando de algo novo que você vai ver regulamentação não tem, eles estão garantindo que não vai dar problema. Como é que fica isso daí? Cara, sim, você tem um problema muito grave no Brasil. Essa semana é uma semana especial para falar de norma, né? Nós estamos tendo aí o Congresso, enfim, aprovando, com todas as ressalvas que eu já fiz, inclusive participei à época com o André da audiência pública. Mas assim, a Receita Federal, direito tributário é igual ao direito penal. Você parte de um princípio maior que é a legalidade. Para você tributar, você tem que ter uma lei anterior que a preveja, né? Não sou tributarista, mas eu acho que eu aprendi isso na escola de direito. O problema é que a Receita cria uma interpretação analógica, que também é vedada no direito tributário, tal qual é no direito penal, e estabelece uma instrução normativa e fala: você que tem acima de R$35 mil em ativos, se houver ganho de capital, você vai ter de ser tributado como se isso fosse um ativo, sendo que ainda a norma brasileira nem sequer definiu o que de fato é uma criptomoeda. Nós estamos falando de um ativo. Nós estamos falando por isso de uma que a gente está defendendo de fato o marco regulatório que seja totalmente voltado para a taxonomia. Vamos entender o que é o que é. Né? O PL não trata disso. Gente, para quem está aqui acompanhando a gente já falou várias vezes a gente tem advogados que a gente está ativamente falando sobre criar um marco regulatório, não essa PL vagabunda que está rolando aí, que foi aprovada agora, mas enfim, sobre, de fato, trazer um marco regulatório que fale sobre o mercado, o que é o que, dá nome aos bois. Isso que
Basicamente é taxonomia. É sobre isso que eles estão falando. E você sabe o que é mais grave, o quê? Quer começar a regular. Os caras vão além. Então, como sempre, parece que o legislador brasileiro ele tem uma tara com o direito penal. Isso é uma tristeza. Apesar de nós sermos criminalistas... O objetivo não é ajudar, é te fuder. Basicamente é isso. E aí criam um crime de fraude com ativos virtuais, que na verdade é um estelionato praticado com criptoativos, ou ativos, moedas virtuais, como eles nomeiam na norma, e trazem um recrudescimento de pena, um aumento de pena de 4 a 8 anos para, de fato, criar um aspecto de medo e etc. E isso, para protocolos, a história dos protocolos de comunicação, a própria história da formação da lógica blockchain, demonstra, que eles chamam de efeito Hydra, que isso não funciona. Regulação baseada em sanção para esse tipo de tecnologia tende, inclusive, a piorar as coisas. Exatamente. Excesso de... Assim como o Bitcoin nasceu. O Bitcoin nasceu da lógica P2P, que era e olha que interessante, né? Porque assim, você vê bons advogados congruentes em relação aos fundos. O Daniel fala a mesma coisa. Você já tem as leis necessárias para poder comparar as situações. Você não precisa criar coisa a mais. Tem muito mais do que o suficiente. Pelo amor de Deus, não precisa de mais coisa nova. Quando eu vi... Por isso que eu adoro... Bom, eu adoro advogado desde sempre. Eu amo a área de direito. Mas assim, quando a primeira vez que eu ouvi o Daniel... A primeira vez que eu ouvi o Daniel Paiva, por sinal, que a gente sempre fala aqui, chegar numa palestra e falar de teste de Howey, de começar a falar de coisas estatísticas, eu falei, caramba, tem advogado que realmente manja muito de procedimento jurídico baseado na minha parte que eu gosto, que é a parte objetiva. Quando eu comecei a ouvir conversar com ele, aí é que ele foi o primeiro, por isso que eu falo muito do nome dele, mas vocês também estão na mesma pegada. É um entendimento, é um compreendimento sobre a lei de maneira geral e sobre como as coisas funcionam. Não é só a lei em si, como os entes regulatórios, as autarquias, como que eles funcionam, a ponto de falar, gente, não precisa de mais coisa. Precisamos entender o que é o que faz o quê. Não adianta criar 1 bilhão de regulações e leis novas. Não é novo. Se isso aqui é fraude, é fraude. Não precisa criar uma lei de fraude digital, é fraude. Se isso aqui é estelionato, é estelionato. Não precisa ser estelionato digital, é estelionato. Para que gastar dinheiro público com audiência atrás de audiência, com porcentagem de pessoas? Vamos fazer marco regulatório, vamos fazer um marco regulatório decente, ao invés de ficar até 1 a 1. E concordo contigo, é tara por direito penal, é impressionante. E assim, ó, aproveitando que a gente está falando bastante da área de lei aqui, todo mundo que tá vindo aqui está comentando um pouco e todo mundo que vem, ninguém está satisfeito. Da PL 4401 que está para ser aprovada, ser votada e tudo mais. Já foi aprovada, né? Já pode falar? Tudo bem. Foi aprovada ontem à noite, essa madrugada. Eu tenho defendido nesse aspecto de se chegar a uma regulamentação possível mais próxima do adequado, que faltou, do Congresso Nacional, faltou um diálogo mais permanente, sincero e efetivo com a sociedade e com as práticas internacionais. Eu acho o seguinte, tenho certeza disso. A advogada não acha, a advogada é objetivo. Não, é preciso. Se tu tá falando, tu viu em algum lugar acontecer. É isso aí. Preciso que se dialogue com o resto do mundo, que se absorvam as melhores práticas, Estados Unidos, Europa, Ásia, aquilo que se aplica ao Brasil, e é preciso que as instâncias de regulamentação escutem não só as pessoas que estão no mercado, como jovens, e a gente está falando intrinsecamente de uma área que depende da interdisciplinariedade. Então, se você quiser partir para esse assunto simplesmente tratando do jurídico, nós vamos ter problema, nós vamos perder o bonde da história. Sim. Nós participamos recentemente de um seminário na Universidade de Coimbra, internacional sobre o assunto. Isso. Não internacional não porque era em Coimbra, mas trazia profissionais de mais de um país. O Ciro recentemente esteve na Alemanha falando desse assunto, esteve também na Suíça, e a nossa ideia é instituir um fórum, um espaço pode ser através da Ordem dos Advogados, ou através do Congresso Nacional, ou um espaço menos institucional, mas um espaço onde se debatam as grandes e as melhores experiências do mundo, para que a gente possa customizar uma proposta de regulamentação para o país, e aí dialogando também com o CVM, dialogando com o Congresso Nacional, dialogando com a Ordem dos Advogados, com empresas e jovens do mercado, para se chegar àquilo que é muito possível de se fazer, um paradigma de regulamentação geral
que seja vanguarda Sim. no mundo. Não, e aí não é E nem isso só vai trazer jurisprudência. oportunidade para as pessoas, segurança Concordo. jurídica e oportunidade para o país. De geração de riqueza, de geração de outros aproveitamentos da tecnologia. Uma preocupação minha, assim, que todo mundo no mercado estava reclamando da forma que estava a PL, que não agradava ninguém, estava bem generalizado, e na medida que você está generalizando, você está colocando todo mundo no meio do balaio. A gente vive defendendo aqui questão de taxonomia, defender o que é o quê, quem pertence ao quê, o que faz todo mundo, não colocar tudo no mesmo balaio, uma coisa só. Mas agora que ela passou na Câmara e tudo mais, politicamente, não vai... Alakim Kataguiri, Nath morta. Nath morta. Eu, se pudesse, a opinião sincera é isso, cara. Porque, Moeda assim, do Bacen agora, a moeda tá pronta, se for botar no mercado não pode. Porque não passou a parte que falava sobre governos terem carteiras na Web3. A gente tá. O Banco Central O próprio governo não se entende. produzindo uma CDBC Que ele não pode operar. que vai ter dificuldade, porque a lei ela traz enfrentamento contra isso. Foi barrado a parte. Não se fala sobre custodiante público, sendo Não que pode ter o licitação real para digital- projetos na blockchain, você não Exato. pode ter transferência de ativos, Então, como não é que pode ter você vai- recuperação de ativos por processos penais, não pode ter nada. Não pode. E assim, só dando um passo atrás, o André estava falando sobre essa noção da evolução do direito, assim, deixar uma indicação aqui para vocês, que é um livro escrito por um jurista, mas é um livro que talvez dos que eu li recentemente tenha sido o mais interessante, que transborda uma disciplina específica do direito, que é o que exige quem quer entender sobre essa parte de regulação, que é um livro do professor Ricardo Campos, fala Metamorfose do Direito, é uma tese de doutorado dele recentemente. Professor Ricardo Campos que vem semana que vem. Falei com ele ontem, a Nathalie mandou o contato. Então, Vai vir semana que vem. um gênio com vocês. Quem sou eu? Vocês falaram... Mas é o mesmo abobrinha Ricardo sobre mim. Campos, é um nome fácil de ter um nome. Talvez, mas assim, Bom, com o currículo depois- dele acho que é o mesmo, não é Deve ser, possível. o cara é fera. Então, assim, mas assim, o que ele fala? É sobre esse hibridismo que o direito hoje exige. E para se falar de regulação, essa normativa brasileira, ela não pode se fechar numa caixa achando que criptoativo, esse mundo da criptoeconomia, eles reservam ao país. Nós estamos falando de um mercado que ele é necessariamente global. Exatamente. Então você não pode buscar uma norma que, óbvio, você tem que respeitar a soberania brasileira Sim, com relação à edição de norma, mas você tem que entender que esse mercado ele é global. Sim. Você não pode criar uma teoria que só serve para cá. Não, eu não tô falando. Quando vocês falam sobre isso, tem gente que pode interpretar que a gente tá falando de jurisprudência, né, de você criar precedente. Eu não acho que é aí. Eu tô falando de boas práticas, tipo Jorge Paulo Lemann. Vê o que foi feito bom em cada lugar e adequa. Vamos fazer. Não precisa ser uma legislação global, nada disso. Eu sei que isso na prática não funciona. Mas vamos pegar as melhores partes do que foi feito e tornar isso aqui padrão, pelo menos no nosso país. Não é difícil de fazer isso, gente. Vamos observar o que está sendo bem Mas você feito. sabe o que é o ponto, E cara? a gente tem juristas incríveis, tá? E Advogados se incríveis. aplica E à vamos nossa criar. realidade, obviamente. O que tem de melhor hoje, o fluxo de informação, de conhecimento, troca. O Ciro é uma pessoa que dialoga hoje com os maiores especialistas do mundo. Fala 14 línguas fluentes. Na parte de regulamentação, de questões de blockchain e toda a teoria que tem sido produzida sobre isso para o campo do direito, a gente dialoga diretamente com os maiores especialistas do planeta. Então, assim, é possível, agora tem que haver um movimento, que obviamente não é um escritório de advocacia que faz isso. Né? Tem que haver um movimento dentro da sociedade. Aí, os operadores das empresas são pessoas muito jovens e que não estão ligadas nessa coisa. E o pensamento de estratupeiro, né? De vai resolvendo, E vai os resolvendo o agentes problema. institucionais têm uma resistência muito grande porque não sequer falam esse idioma. Uma dificuldade aí de algo tão simples de se fazer, pequenas rodadas de seminários, de estudos, de encontros e propostas, e infelizmente está absolutamente travado. Mas essa foi a opção dos demais países. O Brasil parece que quis ser o pioneiro, talvez, com uma normativa ampla de regulação. Portugal tem uma normativa também, mas é muito mais simples. Ela não avança, porque lá eles entendem que precisam, de fato, aprofundar mais no conteúdo. A Alemanha nem se fala, União Europeia. Então, todo mundo ali expedindo ainda diretrizes orientativas para compreender esse negócio. Sim, a turma precisa de entender melhor antes de chegar e enfiar uma... Existe, inclusive, uma sugestão de método de regulação chamado wait and see, que é exatamente isso. Você espera... Que legal. Você espera o método de regulação que funciona para a nova tecnologia é esse.
Então você acompanha, que é o que o Sandbox trouxe aqui, né? Da CVM, do Bacen. Deixa o mercado tentar resolver. Depois que resolveu, Acompanha como é que a gente transforma isso num com as padrão? falhas que vão ocorrer, óbvio. Corrige. Mas é normal. É Com as normal. falhas você cria a norma. Não sendo falhas, de novo, que tem a ver com crimes que não lesem já tem ninguém. lei. Claro. Falhas O processuais, Código Penal falhas tá de vigente negócio. desde 1941. Quiseram fazer um negócio tipo um marketplace do mercado. Não deu certo? Tudo bem, aquele negócio faliu. Ninguém tá falando sobre crime aqui. Exato. Tô Né? falando de erro de Erro estrutura. normal. Isso. Então, isso... Estrutural, erro o de mercado, negócio, tudo que é econômico. novo, vão acontecer falhas. E aí sim, a norma acompanhando esses desafios, Sim. ela se coloca e se põe, né? Através de diretrizes, não como uma lei impositiva com estabelecimento de delitos, com inserções. Por exemplo, esse projeto agora insere qualquer um que custodie ou intermedie negócios como se fosse uma instituição financeira. Isso engessa o mercado Sim, de aí uma forma... traz- Tem que ser um absurdo. banco para trabalhar nesse mercado. Sim. Qualquer coisa hoje é regulada pelo Bacen ou pela CVM. Ou vai ser. Não, se você Pelo for amor um de banco Deus. hoje pela PL, você não pode trabalhar nesse mercado. Ou você é um banco, ou você vai ter que ser um subcredenciado de um banco. Não, E- eu vejo que isso acaba travando muito o mercado, porque assim, vamos lá. Hoje, qual que é a prioridade? Por exemplo, você lançou alguma coisa, tokenizou alguma coisa. Você está abrindo, teoricamente, para o mundo inteiro poder comprar aquilo, dependendo de onde você está lançando. Então, você traz investimento, principalmente de fora, que aí de fora, em dólar transferindo para real, qualquer valor para quem está lá fora, o valor é pequeno, e quem está recebendo aqui é muito maior. Teoricamente, vai entrar muito dinheiro. Só que eu vejo muito receio, muito medo por parte de governo, isso aqui lá, vou estar perdendo dinheiro, vai estar tendo uma evasão de divisas e tudo mais, que o pessoal vai estar mandando para lá, quanto na verdade a gente vai mais ganhar com isso do que perder. E aí eu vejo bastante na parte jurídica o pessoal travando muito nisso e querendo... Posso completar teu comentário? Porque é uma coisa que me irrita bastante, né? Teoricamente, na Constituição, na nossa, né? Você tem o princípio básico do... todos os entes que não são governamentais podem fazer tudo menos aquilo que a Constituição lhe proíba. E o governo só pode fazer aquilo que a Constituição lhe permita. Perfeito? No nosso mercado é o oposto. As empresas não podem fazer nada. Aí você cria um sandbox e dentro desse sandbox regulatório, as empresas que foram autorizadas a estar lá dentro, elas podem fazer. Então, peraí. Quem diz o que o nosso mercado pode fazer é o governo. Ou as instituições que estão lá dentro, as autarquias que estão lá dentro. Para mim isso é bizarro. Ninguém pode emitir token security para o público, né? Só pode ser emissão privada. Mas a Vortex pode. Porque ela é uma DTVM que está dentro do sandbox da CVM. Como assim? Isso é o oposto. Todo mundo deveria poder e depois regula-se o mercado. E não só quem o governo deixou. Para mim isso é bizarro. Inverteu-se a lógica completamente. Isso acaba com a cabeça do empreendedor. Você não sabe o que você pode criar, ou como você pode ir além, quanto você pode testar o mercado. Porque a não ser que você seja amigo do rei, você não vai poder fazer nada. Vão te dar stop order, vão te olhar com outros olhares, vão te colocar em qualquer tipo de problema penal. Pô, Cara, mas aí que tá, aí que eu falei mais cedo. tu não concorda, Vitor? Cara, Me incomoda demais o isso. que mais a gente está fazendo. Todo projeto que a gente está lançando aqui, todo mundo que está vindo falar do projeto, chega aquele momento justamente da trava. Que trava tudo, e aí você, eu vou para que lado? E aí até uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês estão viajando no mundo inteiro, participando de todos os congressos. Isso é algo teoricamente novo, mas como é que lá fora o pessoal está vendo o Brasil com relacionado a isso? É interessante sua Boa. pergunta. Assim. Pô. É uma piada. Teve um evento em janeiro que nós tivemos. Senta o cacete, vamos Não, lá, é uma gente. piada, assim, é trágico, é uma piada o que está acontecendo, não que estão vendo a gente como Só piada. pra vocês terem uma ideia. Nós tivemos um evento em St. Moritz no início do ano, que é um evento, puta evento, chama CFC, um evento que congrega aí os maiores bancos que estão interessados migrando para o sistema financeiro. Você chega em Zurique, em Genebra, assim, o aeroporto inteiro está flopado de cripto, começo de conversa. Então, assim, a economia bancária que é sediada na Suíça do mundo, ela já está integrada nisso. Então, o que eu acho que o André está fazendo sobre trágico é assim, não tinha nenhum latino-americano no evento. E não era por falta de convite, não, era por falta de não O único entender. latino-americano, tô falando de um continente, era o Ciro, o único brasileiro, obviamente, e o único latino-americano do continente num evento mundial que é a referência anual sobre o Então, assunto. assim, não era nem o único brasileiro, o único latino-americano. Não Não tinha se ninguém tinha. ainda. Com essa cara de quem foi atropelado por um trem. Olha o nosso mas exemplo. isso não me trouxe nenhum... Feio. Feio, exatamente. Pô, Podia ter mandado o avatar. tava de máscara lá, Covid e tal, ninguém viu.
Mas sabe o que é o negócio? Eu não estava lisonjeado com isso. Isso não... Pelo Não, contrário. pelo contrário, é preocupante. Cara, e assim, as poucas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar dentro daquele universo ali, estavam assim, cara, e o Brasil? Assim, como é que a gente entra no Brasil? Putz. Olha, como Que assim, tem as cara? melhores taxas de retorno do mundo, o maior Brasil- interesse de investimento internacional do mundo. O Brasil, em termos de pulverização, é o país que tem mais pessoas físicas investindo em cripto. Isso tem vários porquês, né? Desconhecimento também. Gamify. Exato. Então, assim, mas isso é, no mínimo, estranho. Como que o maior mercado pulverizado de pessoa física do mundo não se coloca representações fora do país, sendo que o mercado quer vir? E aí você tem a questão legislativa, não se tem ali uma discussão, talvez, de qualidade em nível internacional. Incerteza econômica, política, agora com a eleição do Aí vem a nossa Molusco. história. O custo do Brasil é alto foda. por isso, porque a gente tem essa dificuldade de colocar, de fato, uma segurança para o que o investidor vem. Ele tem ali uma E não tem uma longa linha vida. guia, né? Não tem uma espinha dorsal que você pode falar, não, o Brasil pode ser isso ou aquilo, mas isso aqui Mas é nós sempre temos seguido. Não tem. Uma estrada que Não eu tem. sei que eu vou chegar até E lá. o Brasil, o maior número de pessoas físicas em criptoativos? O maior número de O maior carteiras número de abertas. carteiras abertas no mundo em detentores de criptoativos é o Brasil, não é os Estados Caralho. Unidos. Mais que a Índia, mas a gente já tinha comentado sobre isso. Caramba, meu. Nós somos o maior. Não em volume, mas em Não, nível volume, de Estados número de Unidos, pessoas. nossa, bate a gente É, absurdo de de volume. pessoas, quer assim, dizer que... Até pela moeda, né? É, a Moeda primeira se dieta serve- de- Se serve como dica, aquelas empresas novas que estão chegando nesse mercado, no Brasil, e que tiverem o mínimo de preocupação, um pequeno percentual dos seus ganhos e investir na sua estruturação e no acompanhamento através de profissionais sérios, adequados, E atendimento. desde o início e ponto a ponto na estruturação e no crescimento do seu negócio, esses serão os maiores. Achamos mais um que odeia a Binance. Esses serão os maiores nos próximos anos. Não posso- Porque esse é o Aí problema. vai meu disclaimer. Esse é o problema. Nós vamos ter O isso, chinês não não sabe o que é atendimento, não sabe o que é acompanhamento de processo, não sabe o que é jornada do consumo. Suporte Esse é o do problema. CZ É fácil, terrível, não. pelo amor de Deus, é terrível. Os caras não sabem o que estão fazendo. A Eles só falam garotada dados. está capotando na regulamentação, cometendo erros absolutamente primários, Crassos. desnecessários, Sim. e que seria muito barato não ter pago esse preço. Sim. É incrível, assim. Aí você vê pessoas geniais, empreendimentos absolutamente bem-sucedidos, virarem Gente. pó, capotarem, caírem Gente, num nós penhasco temos- absolutamente por falta de cultura mesmo, de lidar com o institucional. Há uma resistência, né? Nós A temos um garotada país- quer ver o negócio girar, quer desregulamentar, quer ganhar dinheiro. Gente, a gente tem o país... Falta um mínimo de A cuidado. gente tem o país que é mais difícil de empreender do mundo. A gente tem as melhores soluções do mundo. Os melhores advogados, os melhores tributaristas, os melhores programadores. A gente está à frente do mundo inteiro. Do mundo Verdade. inteiro. É impressionante. Toda a comunidade, os melhores gamers, os melhores consumidores, os melhores embaixadores de marca. A gente tem os Sim. melhores tudo nesse mercado. A gente tem a oportunidade do século. É como se falasse assim, quem que vai liderar a Web 2 na época da transição? Se falasse agora é o Brasil, a gente nós tem temos tudo. os piores maratonistas e temos os melhores corredores das corridas com obstáculo. Só que nós estamos Sensacional! numa maratona. Não adianta pular e dar cambalhota. Você tem que chegar ao fim Adorei. e demora um tempo. E para chegar até lá, você precisa economizar energia, você precisa desacelerar, você precisa acelerar, você precisa lidar com subida, você Resistência, precisa né? lidar com descida. A gente está falando de uma maratona. Foi muito É, bom, mas nós cara. estamos Não, botando é. um monte de corredor de obstáculo ali, saltador de salto com vara. O cara aguenta até tiro, mas não, Não, aguenta longa esse é o distância. ponto. Se você botar esses caras e tirar o obstáculo, imagina quão longe o cara não vai. Não, desculpa a comparação, mas a real é, a gente tem o potencial é gigantesco. Só que o potencial do legislativo, do judiciário de fazer cagada é enorme. Do executivo. Todos os poderes. É, literalmente, se tirasse o Estado da frente, a gente já tinha dominado o mundo. O brasileiro já tinha dominado o mundo. Ponto. Sim. Verdade. Não, agora sim. Deixa eu fazer uma... Não sei nem se eu já devo entrar nesse assunto ou não. Deve. Sei nem o que é, mas deve. Lá vem. Se você está se questionando, deve. Não, é mais uma questão, assim, juridicamente, do que vocês acham. Não sei nem se é a parte de vocês ou não. A gente está falando de... você falou das empresas, que as empresas devem se atualizar.
elas devem olhar por esse olhar digital e tudo mais. Qual o olhar de vocês para blockchain pública ou privada, nesse caso? Boa. Cara, assim, eu vou te falar como interessado, não sou ligado à área de tecnologia, mas é óbvio, para estudar essa matéria eu tive que aprender um pouco sobre isso. Primeiro que a gente tem que colocar claro, assim, a blockchain é muito mais do que o Bitcoin, é muito mais do que criptomoedas. Sim. As funções que ela entrega, que é de fato, talvez, o que eu falo que talvez a internet tenha sido no século passado, é o que eu imagino que a blockchain será nesse século. Então, você tem um universo de aplicações com um nível de segurança informacional, que é o chamado de imutabilidade, que serve, por exemplo, para a parte registral, que você traz uma desburocratização, uma segurança da informação absurda. Então, Sim. por exemplo, vou trazer para o nosso campo de conversa, assim, para o direito penal. Um grande desafio do direito penal, em termos de processo, sempre foi a custódia, de fato, da prova. Ou seja, a manutenção Sim. da integralidade. O André é um grande especialista sobre isso. Não vou passar a fala para ele não, que você vai ficar aqui 40 minutos falando só disso, que é a coisa que ele mais entende. Mas assim, a blockchain ela mantém a integralidade dessa informação de uma forma simples, sem custo e que é inquestionável. Você vai fazer uma ata notarial hoje no cartório, que é talvez a melhor forma de você levar uma prova de uma ameaça, por exemplo, recebida ali no seu dispositivo celular. Isso é custoso, isso é burocrático e, de fato, é isso que é aceito pelo sistema de justiça. Mas a E efetividade... não tem um nível de segurança aí dentro do aspecto alguma. da prova, aí é uma outra O discussão. cartório pega muito fogo longa. para começo de conversa. Você tem... É. E não é um caso isolado. Não, Você tem fraudes dentro do sistema o cartório. cartório Ele vai certificar que naquele aparelho está escrito aquilo que está escrito. está sendo demonstrado. Mas isso não quer Não quer dizer dizer que que ele não tenha sido adulterado antes. Isso. Então, mais a uma blockchain, série de coisas. Essa é uma aplicação. Peraí. Mas Opinião uma série- polêmica. uma série de Essa é a implicações. minha coisa a mesma coisa que eu falo sobre as urnas eletrônicas. Ninguém tá falando que foi fraudado após o começo da operação, e sim antes da Não, urna mas aí chegar. essa é uma discussão também que tem muito desconhecimento. Aí é uma outra. Não vamos entrar nesse debate agora, porque aí Sim. a gente Senão- pode tirar um porque dia só para aí nós falar vamos entrar disso. na discussão de criptografia avançada, e é uma discussão complexa. Mas assim, o que eu estou querendo chegar é o seguinte: a aplicação da blockchain ela não é apenas para moedas criptografadas, Bitcoin, etc. Mas a parte registral, a parte de manutenção de segurança dessa informação, a automatização de contratos, você vê o que os contratos inteligentes... Você imagina, você fazer uma exportação de um produto, mandar soja para um país internacional, você Esse é o melhor exemplo. Isso eu falo isso muito com os alunos. Você fazer uma taragem de uma abordagem de um navio para checar se de fato aquilo ali foi entregue e certificar que o sujeito vai pagar, porque da forma que tem o cano mesmo no mercado normal, no mercado desse internacional também acontece, inadimplemento. Na automatização de um contrato inteligente isso é impossível, porque bateu a tara, automaticamente o ativo é transferido e acabou o negócio. Gente, um assunto, porque a gente sempre tenta trazer para uma pessoa normal, né? Tara é peso, tá? Não só isso. O navio descarregou a soja, deu 1 tonelada, automaticamente, eletronicamente, esse dinheiro é transferido sem qualquer necessidade de... Gente, vamos Trazer pegar um assunto aqui que tá pra quem não todo vai. mundo sabe o que tá falando, né? Todos vocês, imagino, já tenham tentado importar algum produto pelo Wish, AliExpress e tal. Quando o teu produto vem para o Brasil, existe uma amostragem que é feita de verificação de containers para poder taxar esses produtos ou não. Não é toda a mercadoria que é conferida manualmente, aberta, fechada e tal. É uma amostragem. Se isso fosse feito pela blockchain, isso seria totalmente desnecessário, porque desde a origem até o ponto final você sabe exatamente o que está lá. Não precisava nem abrir o container. Isso seria totalmente desnecessário. A parte de logística, assim, já tem empresas enormes aí. O problema é o seguinte, mas tem fraude, tem falhas na programação? Óbvio. Como qualquer sistema, vai ter falha e vai ter problema. Isso, a tecnologia, nós estamos diante do nascedouro dela. Estamos falando de algo que nasceu há 12 anos. Mas é uma tecnologia que no nascedouro já tira um monte de problema que era Só sendo resolvido há muito tempo. Já gente. nasce com um nível de segurança pelo amor. infinitamente superior a tudo que a gente produziu até aqui na humanidade. Exato. Não só segurança, controle operacional também. A gente falou recentemente sobre
Você não precisa de ter um servidor arquivando. Quer ver um você exemplo tá simples? descentralizando Supermercado. os Eu conheço recursos. donos de 2 empresas que têm serviços que eles prestam para os supermercados, de gente que vai lá e faz registro de prateleira, pegando lá os QR Codes ou os códigos de barra para poder monitorar se os produtos estão saindo em tal velocidade e tal. Por que você precisa disso, desse serviço? Se fosse na blockchain, você saberia todo o passo automaticamente sem precisar de um serviço prestado. É um exemplo estúpido, mas assim, é uma tecnologia que já nasce resolvendo um zilhão de problemas, não só em relação à segurança, mas em relação a processos, log de informações principalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa polêmica aqui. Vamos lá, gostamos. Porque eu não respondi a pergunta dele totalmente. Questão da blockchain permissionada, não permissionada, pública, privada. Nós estamos produzindo, o Banco Central está levando agora uma CDBC, que o Laboratório de Inovação, tudo indica que será uma CDBC, né, uma moeda digital emitida pelo Banco Central, baseada em blockchain. A questão é que essa CDBC, ela é um projeto de moeda em blockchain privada, ou seja, criptografia controlada pelo Estado. E aí nós vamos entrar numa discussão muito séria, que é o seguinte: o Brasil, há 3 décadas atrás, sofreu um confisco. Isso para a história da humanidade foi ontem. Nós estamos criando um sistema financeiro onde o detentor do seu dinheiro não é mais você. Por mais que a lógica da blockchain é que você seja dono dos seus ativos, a CDBC ela vai totalmente contrária a essa lógica. Nós estamos dando a possibilidade do Estado falar que você não tem mais o ativo. E acabou. Essa cripto tinha que ser multi-chain, tinha que ter processo de licitação para as 10 melhores chains para poder rodar. Não é uma, essa são 10. discussão sendo colocada de fato. Isso é muito sério. Porque não estamos fazendo marco regulatório. Passaram uma A gente PL está preocupado com frouxa. coisas. Me desculpa, uma PL frouxa, mal feita, que foi lá para tapar 2 buracos. E foi isso. E não tapou um, tapou só o outro. É frouxa, porque literalmente está abrindo espaço para esse tipo de coisa acontecer. Eu não entendo como é que isso pode ser. Gente, a China está fazendo isso. Quando a China está implementando algo, você copia. Mas sabe qual vai ser a consequência? Você não entende e eles também não entendem. Mas sabe qual vai ser a consequência disso? O fortalecimento de moedas descentralizadas. Eu espero. Não, eu isso espero. é uma questão porque humana. o brasileiro é burro. Se o Estado produz, eu vou ter o que o Estado produz. O brasileiro o problema é burro. é o seguinte: você pensa num país como o Brasil, onde se tem uma mudança de posicionamentos constante, onde não se tem uma posição de segurança constante. Isso é histórico dentro do nosso universo. E você vai ter suas reservas, tudo que você juntou, suas economias numa vida em que o Estado é completamente dono. Não é uma questão de o Estado poder emitir uma ordem de bloqueio. Ele diz o que você tem ou o que você não tem. Então, consequentemente, eu imagino que isso vai gerar uma fuga de reserva para a moeda, para esse tipo de investimento. Podemos fazer uma pergunta sobre isso? Claro. Explica para a galera, né? Explica para a gente de maneira geral. Qual que é a diferença de você ter uma blockchain privada governamental, né? O que isso significa? Sim, claro. Você fala sobre eles serem detentores da sua moeda, do seu ativo. Explica de maneira leiga pra galera o que isso significa. De uma forma bem simples. Blockchain, ela é baseada numa lógica de criptografia. Você mandou uma mensagem, essa mensagem vai chegar do outro lado sem que o intermediário saiba o conteúdo. Isso é criptografia, isso existe há mais de milênio. A blockchain ela inaugura uma lógica que é a chamada criptografia, o Bitcoin propriamente dito, né? Uma criptografia assimétrica, onde dentro da estrutura existe uma chave pública, onde você tem ali o monitoramento dessa transação, por isso a rastreabilidade da estrutura, e você tem a chave privada, que está de posse daquele que registrou aquele ativo no bloco. O que isso traz de inovador? Isso traz, de fato, o direito à completa propriedade sobre aquele registro, ou aquele ativo, ou aquele dinheiro, etc, etc. E qual que é essa diferença para a CDBC baseada em uma blockchain privada? Onde você não tem... privada do governo. Né? O professor fala pública, é pública do governo. Não. Privada do governo. O governo é dono da rede. Exato. É diferente isso. Essa chave... Não é porque é do governo que é público. Nesse caso. É outra coisa. Exato, excelente seu ponto. No Bitcoin, onde você tem... Estou usando o Bitcoin porque é a mais famosa. Onde você tem ali... se você está, de fato, com a sua chave privada, ou seja, aquela chave que é sua, de fato, é impossível, não sei que você passe isso, tenha anotado isso, que alguém retire a sua propriedade sobre aquele ativo. Numa lógica de criptografia simétrica com chaveamento privado, onde a CDBC pública brasileira estabelece, você não tem acesso à chave privada. Ela está atrelada a chaveamento público, ou seja, você não tem como dizer de fato que aquele dinheiro é seu.
Você tem uma autorização do Pra Estado usá-lo. para usá-lo. Apenas isso. Gente, para quem tá acompanhando os vídeos aqui, a gente fez, na verdade, um vídeo sobre isso, né? Que eu falei uma frase, not your keys, not your coins. Tem tudo a ver com isso. Não basta você ter um aplicativo, uma wallet, uma exchange, onde você acha que é dono daquilo. Se você não tem a chave daquela carteira, você não é o dono daquela carteira. Certo? Este que é o problema, teoricamente, com a rede privada do governo. Se você não é dono da sua carteira, você não pode movimentar essa moeda sem autorização dele. É que a autorização aqui é vista como tipo o cara dar o ok ou não. Isso pode ser feito de maneira automática. O problema é quando o ownership daquilo, quem decide, é uma entidade privada. Nesse caso, o nosso governo. Então, a facilidade que o governo teria de bloquear os seus ativos por qualquer motivo. Ah, você está num processo penal, você não pagou pensão no teu filho, todos os seus ativos são bloqueados. Gente, a gente está falando do governo ter ownership de tudo. De tudo. Você não tem opção nem sequer de fazer uma defesa, Não. questionar aquela ordem, que essa ordem ela te inviabiliza de você tomar qualquer E num atitude. mundo que ninguém mais tem nota, ninguém mais tem dinheiro, todo o dinheiro já é digital. Imagina se a galera migrar do mercado hoje, onde o teu dinheiro está com os bancos que podem ou não receber ordens do governo, para direto para o governo. Para mim é loucura isso. Isso vai gerar Loucura. uma reação. Sim. Assim, por que eu falei do efeito Hydra sobre regulação baseada em sanção no início da nossa conversa hoje? O Bitcoin, né, a blockchain, a aplicação que é a principal Bitcoin, ela nasce, na verdade, uma reação às proibições Perfeito. ao sistema musical, com o Napster, com tudo aquilo que existia ali, que a galera baixava as músicas, estão falando aí de... parece que falando de um século, né? 2 décadas atrás. Bizarro isso, né? Parece coisa... Cara, ali surge o torrent. Assim, Eu o cara sou pensou, mais velho aqui, usei Pirate tudo Bay, pra você ver, o Pirate Bay ficou os caras, não, vamos pulverizar esses arquivos e vamos compartilhar isso de uma forma que você não tem como bloquear, como proibir. E ali nasce o torrent. Foi exatamente isso que surgiu o Bitcoin, que é baseado numa estrutura P2P baseada em torrent. E aí agora nós estamos criando uma CDBC, que é estruturada e controlada 100% pelo Estado. Cara, tecnologia se adapta. Algo vai nascer Ó, mais agressivo ainda. querendo fazer uma outra pergunta. Gostei do mais agressivo. Essa é a Pegando um história da gancho comunicação. nisso daí. A gente vive no Brasil. O Brasil é um país culturalmente do jeitinho e tudo mais. Beleza. A gente está falando de blockchain. Blockchain, questão de registro, rastreabilidade e tudo mais. E o pessoal fala tudo da Web3, é tudo mais fácil para se dar golpe, para fazer lavagem e tudo mais. Lógico que para todo lugar dá para fazer. Agora, golpe é alguma coisa ilegal dentro da blockchain. É possível fazer? Para quem vai investigar, é melhor, é mais difícil? Como é que fica nisso? Cara, essa pergunta é clássica, assim. Crime é uma questão inerente à própria origem da sociedade, né? Todo esse estudo de criminologia. O André, né, Oportunidade, fala custo-benefício. bem sobre isso. Isso vai existir em qualquer sistema. A questão é que a blockchain, talvez, ela traga uma das várias funções adicionais à lógica, é exatamente o combate a essa criminalidade. Você tem uma prática de follow the money dentro da estrutura, por mais que você use de sistemas de embaralhamento, de smurfing, etc., você com um sistema adequado, você consegue fazer esse rastreio e visualizar essa transferência de ativos com uma facilidade que não existe no O mercado log de tradicional. informação da blockchain é algo surreal. Tem aqui uma nota de $1. Você já pensou por quantas mãos isso passou? Talvez 1 milhão de pessoas, 1 milhão de mãos. Cada lugar por onde essa nota passou. Na blockchain, cada centavo de dólar, desde o dia em que ele passou a existir até Você sabe a exatamente eternidade, você sabe todo o caminho dele. E você sabe se esse dólar é verdadeiro ou não. Exato. Porque você consegue ver se o primeiro código foi emitido lá pelo governo central americano. Ou E pela Casa você da Moeda sabe americana. quem é o dono. Ninguém vai enfiar a mão no meu bolso, pegar esse dólar e comprar qualquer coisa com ele. Mas se enfiar a mão no seu bolso e tirar, vai aparecer lá no código que naquele Quem dia tirou, hora, na mão de quem está. Se tu o dia, pegou dinheiro a do hora, Fernandinho o minuto, Beiramar, o tu segundo. pegou dinheiro do Fernandinho Beiramar. Claro. Se você vê os processos, a gente advoga em alguns deles, os processos Adorei que o exemplo. investigam esse tipo de crime, você vê uma estrutura no próprio processo onde o Ministério Público faz esse desenho da movimentação financeira por completo, coisa que é impossível como uma nota de $1. Você pode rastrear lá o sequencial numérico da nota. Bem, isso só vai fazer com que a pessoa que está recebendo
tem a luz de saber que aquela sequência alfanumérica é aquela que eu não posso aceitar. Sim, mas se você recebeu como troco do pão de queijo que você comprou na padaria, aquela nota não foi logada dentro do sistema como troco daquela operação. Na blockchain isso. Na blockchain você localiza. Então, a resposta para mim é muito simples. Crime vai acontecer em qualquer sistema. Nós estamos diante de um sistema que, na verdade, auxilia o combate ao crime. Essa é a minha visão. Gente, vamos lá. Exemplo prático. Se você é um assaltante e você tem um fuzil, tu vai assaltar o carro com uma senhorinha indefesa, um Celta que não tem nem vidro fumê, ou tu vai assaltar um Hammer blindado com 3 segurança com uma bazuca dentro? Oportunidade. É isso. A blockchain é o Hammer com a bazuca. Agora, ela te traz uma responsabilidade, que isso é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência. Porque você tem um custodiante, que é o dinheiro, que é o banco, onde você coloca as suas reservas, que com o Pix, né, trouxeram uma série de fragilidades também. Aqui em São Paulo, nós estamos tendo aí uma série de crimes seriados, de furtos de aparelho celular, que estão ali buscando, na verdade, acesso ao seu aplicativo bancário. Mas o que a blockchain traz de responsabilidade? Você tem que ter consciência que você detém ali todo o seu ativo. Se as chaves estiverem no seu dispositivo celular, tá ferrado. Se você atrelou ali e não está numa wallet, numa hard wallet, você está com sério risco de perder tudo que você tem. Então, você tem a segurança? Tem. Mas exige uma cultura do usuário muito maior do que o que nós estávamos acostumados, que é entregar a confiança completa ao banco. Posso contar uma coisa bem recente? Você vai entregar a chave do seu carro pro Flanelinha e você depois vai reclamar que... Cara, eu vou falar, a minha irmã foi furtada recentemente. O erro tá justamente na situação da pessoa. O cara entrou pra poder mudar as senhas dela de tudo e tal, sei lá o quê. E eu perguntei pra ela, falei... Lalão, o nome dela é Larissa, né? Eu falei, Lalão, se tivessem te sequestrado e tentado roubar alguma coisa sua, você teria pago? Ela falou assim, pô, talvez eu teria pra poder ficar livre do assaltante, mas eu não tenho dinheiro, eu não tô rica. Então eu não teria conseguido nada que eu queria. Eu falei assim, mas tudo bem, beleza. Só que ao mesmo tempo, ligavam pra ela de volta, você paga tantos R$1.000 pela sua conta do Instagram de volta? Você paga tantos R$1.000 pela tua conta do Facebook de volta? E ela pagaria. Tá valendo mais a pena você roubar as contas sociais de alguém do que você sequestrar a pessoa. Esse é o quão vulnerável a gente ficou com os aparelhos celulares e com a centralização de dados. Isso tudo aí, por exemplo, a gente comete erros graves. Aí falando que a gente faz alguns cursos sobre crimes cibernéticos, as pessoas, por exemplo, vinculam a recuperação de senha de rede social, Instagram, WhatsApp, etc., ao seu número, ao seu chip, etc., seu número. E aí o cara rouba seu aparelho, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir a recuperação de senha. Aonde vai chegar a recuperação? No aparelho. E aí o cara tem acesso a tudo da sua vida. Então, tem como solucionar isso? Óbvio. Você vai desvincular o seu número de celular, coloca um e-mail que você não está vinculado no dispositivo, por exemplo, ou usa, hoje já tem chaves 2FA, que são chaves de segurança que você atrela um nível muito mais sério. Então, assim, a gente... É cultura. Isso vai exigir uma mudança de comportamento. Eu tenho uma opinião não popular aqui, que eu falei que os pagers vão voltar. Porque eu mesmo, nos próprios aplicativos, eu tenho tudo com segurança dupla. Mas ainda assim é SMS e e-mail. Falei, pô, e se você tivesse uma wallet, alguma coisa assim, que você pudesse cadastrar, que a segunda senha, o segundo código viesse para esse, que é um dispositivo totalmente diferente do seu celular. O pager vai voltar. Imagina você com um pagerzinho aqui ou em qualquer outro lugar, que toda vez que você quer fazer alguma transação, o 2FA mandasse para o seu celular e para um aparelho externo. Se isso aqui te roubaram... isso fica no seu cofre, na sua casa, guardado. Que seja, para você fazer uma operação. O pager vai voltar. A velocidade da nossa sociedade, todo mundo... A gente estava conversando sobre isso outro dia, assim, as pessoas hoje têm muita ansiedade para tudo. Então, o prestador de serviço, ele quer receber um Pix do pagamento, o cara te manda 5, 6 mensagens, assim, cadê o serviço? Tem que pagar o Pix. Cara, as pessoas trabalham, as pessoas têm uma vida... Tem um momento de se fazer as coisas. O cara consertou a torneira da sua casa, 1 hora depois você tá numa reunião e tá chegando 4 mensagens. Pô, não vai pagar, não recebi meu Pix, Pix. Talvez a pandemia tenha amplificado isso, né? Essa velocidade de relação, mas a gente está carregando toda a nossa reserva financeira dentro de um dispositivo celular e com esse universo cripto é muito mais sério, porque ali é instantâneo e não tem volta. Porque no sistema bancário ainda tem essa vantagem, você pode ali, através de um sistema, pedir a recuperação de alguma fraude, se for tempo suficiente para isso, né? Agora de criptoativo. Cripto acabou. Mais ou menos, porque já tem seguro para isso. Vocês viram no Nubank recentemente? O quê? Eles ampliaram o seguro do teu celular. Sabe o seguro do celular? Se você for roubado, se quebrar tua tela e tal. Para fraudes eletrônicas. Assim. Agora tá cobrindo transação.
Então, se você tiver algum tipo de problema, claro, né? Você paga mais caro por esse serviço. Porque é uma questão de risco e recompensa. Mas você já tem dois, o Mercado Pago também já está com isso agora. Então você tem o seguro Pix pelo Mercado Pago e você tem a Nubank fazendo o seguro estendido de celular. Então você já tem, claro, de novo, é risco e recompensa. Mas seguradora, Mas já existe. eu como advogado vou sempre falar, o contrato de seguro é sempre uma forma de encontrar algo para não te pagar. Então, se for demonstrado que você, de alguma forma, contribuiu para essa falha... Em economia chama seleção adversa. Você escolhe a falha vai existir porque você contribuiu para ela. Você deixou a sua senha disponível para o cara. Beleza, então a gente não pode cobrir esse prejuízo. E a cripto transferiu, acabou. O cara inseriu isso no hard wallet e ele já era. Não tem como bloquear, cara. A lógica da criptografia é essa. Então, assim, cara, isso é assustador? Não. Isso exige adaptação. A internet, quando surgiu, era assim, todo mundo estava em pânico. As pessoas vão vigiar você? Sim, vigiam. Só você tem que saber fazer uma compra online. Vai fazer uma compra online. É isso, assim. Eu acho que crime vai existir, isso não vai mudar, a sociedade é essa. A gente tem que lidar com as inovações, cultura, educação, para essa mudança, né? Pergunta. Bom, agora você está totalmente fora do Brasil. Você está vendo opiniões e experiências de outras pessoas lá fora. Quão diferente tem sido para você ouvir essas... Porque assim, eu me imagino num curso de mestrado, né? Você tem um professor lá, você tem os alunos, todo mundo compartilhando experiências e tal. Quão diferentes são as experiências de não brasileiros em relação ao nosso mercado? Os exemplos que eles trazem, as experiências que eles trazem são diferentes das nossas? Cara, na verdade, o Brasil... Eles estão além, aquém? Não, o Brasil, ele, apesar de tudo, com todo desafio, ele... Para esse universo, ele é um grande exemplo. Assim, quando você está falando com pesquisadores de fora do país, né, grandes empresas que já estão nesse mercado há muito tempo, empresas brasileiras, não é à toa que eu disse aqui que o maior número de pessoas físicas investidoras em cripto é no Brasil, enxergam isso como um exemplo. Os caras estão fazendo algo de bom ali. Com todo o desafio que o país tem, com toda a dificuldade, aí a gente fala da brincadeira dos obstáculos aqui, mas ainda assim é um Mas exemplo. é o que nos trouxe o período de alta inflação, a instabilidade política. Vê que o nosso sistema bancário é o mais complexo do mundo. Eu acho que ainda já foi, pelo menos. Nós fomos convidados para estar lá falando, por exemplo, nesse congresso em Portugal, enfim, na Suíça, que você disse mais cedo. E o mais legal de toda essa história é que vocês aprendem com os melhores casos de todos. Eles são, inclusive, representantes dos maiores... criminosos desse mercado. Inclusive, se a gente for falar dos os maiores no Instagram... Criminosos não, maiores acusados de crimes de advogado. Se a gente falar o nome das pessoas, já dá processo só de falar em voz alta. Os maiores incompreendidos, talvez. Você fala em mencionar o nome, que a gente não vai mencionar aqui, o Ciro já fecha a cara. Não fala não. Cara, a verdade é o seguinte, a gente tem... Maiores acusados. Não, mas é verdade. Se você for olhar hoje, aquelas pessoas que estão criminalizadas por operações de alguma maneira envolvendo cripto, eu diria que 80% dessas pessoas foi por falta de conhecimento, falta de cuidado e o vácuo legislativo. Os outros 20, se quiserem, os dois estão pegando cliente. Agora mas tem realmente... Vai ter golpista em qualquer sistema. Claro, eu tô brincando, obviamente. Não, mas a sua fala ela é muito importante, porque assim... alguns casos que nós atuamos, um deles é um caso de fato paradigma hoje do sistema, pelo tamanho que a empresa se tornou nesse universo, e é um desafio demonstrar isso no judiciário, o assodamento, de fato, essa palavra tem sido muito usada nesse caso, inclusive, um assodamento, o excesso e a precipitação, talvez a palavra mais fácil de compreender, dos órgãos de acusação nesse caso. E prejudicou o universo de milhares de pessoas. E da mídia, mais uma vez. A mídia compra essa história, reproduz incansavelmente. Isso. Os maiores casos da história da humanidade foram exacerbados ou foram complicados pela mídia. Só para você ter uma ideia, exemplo bobo aqui. Tudo que se lê sobre esse caso na internet, fala-se de pirâmide. Pirâmide, sim. Nem sequer foram acusados de pirâmide. Não existe essa acusação no processo. A acusação a denúncia não fala disso. Não tem nada a ver com isso. Mas é isso que a mídia propaga, porque é isso que ela quer como clickbait. A gente sabe como funciona. Porque isso vende, da visualização. Antigamente era vende de jornal, hoje em dia é da visualização. Né? E o nosso trabalho como defensores, e também, tanto eu quanto o André, como pesquisadores da matéria, é ser ferrenho, desconstruidor dessa retórica. Então nós vamos bater, dizendo isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, só que isso leva tempo. Concordo plenamente.
Uau. Se você me deixar, é uma atrás da outra dessas Não, polêmicas. assim, ó, vamos lá. George, o nosso tempo aqui é curto, você sabe disso. A gente está na frente aqui dos 2 maiores nomes aqui da América Latina, porque eram os únicos que estavam lá. O que a galera não sabe é que para cada vez que a gente grava aqui, eles também estão participando indiretamente. Sim. Que a gente manda a gravação para eles, e aí? Vai dar processo ou não? É que hoje a participação é exclusiva, mas normalmente tem indiretamente. Uma pergunta final para eles, George. Tá, vamos lá. Se vocês pudessem escolher um desafio, um problema porque a gente já falou sobre regulação aqui, sobre marca regulatória, um problema objetivo para resolver nesse mercado, que adiantaria muito o lado de vocês, qual que vocês escolheriam? E por quê? Quer falar primeiro ou eu falo? Pode falar. Cara, para mim, assim, tirar do Estado essa fúria regulatória, deixar o mercado evoluir com as suas próprias pernas por um tempo maior do que aconteceu no país. Eu acho que, assim, essa tara, como eu disse, com o direito penal, mas a tara regulatória é o que geralmente mata esse mercado e que faz com que as empresas saiam daqui e vão para o exterior em todos os outros mercados. Temos um liberal. Aproveita que você vai estar lá na Alemanha, já pega um pouquinho de escola austríaca no tempo livre, porque é sensacional. Mas é meu pensamento. Como liberalista tem suas dificuldades, mas de fato... Passar o contato do Hélio Beltrão para vocês trocarem uma ideia, porque ó... seria uma grande oportunidade. Bom, de minha parte, eu como o mais velho da mesa, eu como velhinho, Idoso, né? eu diria o seguinte... Que mais velho, porém, que usa os melhores cremes. Porque o Vitor também tenta parecer mais jovem, mas você vê, ele pinta a barba de branco, tem todo esse negócio dele aí, o teu creme é melhor que o dele. Fazer mais velho. Eu diria o seguinte, observar as práticas internacionais e as melhores práticas, eu já disse isso aqui, e acho que os velhos devem ouvir mais os jovens e os jovens deveriam ouvir mais os velhos. E para vocês que estão curiosos, Avatar estreia no cinema daqui a alguns dias. André Espanhol tá lá, ganhando uma fortuna. Mas vamos lá, a gente vai chegando ao final do nosso papo. E agora tem um espaço aqui, que é o seguinte: é um espaço, a câmera em vocês falando o que vocês quiserem, divulgar, deixar rede social, deixar link de autopromoção, vender o que quiser vender. O microfone é de vocês, a câmera é de vocês. Fica à vontade. Cara, assim, nós temos nas nossas redes sociais o escritório, que é o Chagas Espanhol, onde a gente tenta ali publicar uma série de artigos, não só sobre o mundo, né, da criptoeconomia, mas todo esse universo que o direito penal, o crime cibernético se envolve. De vez em quando eu posto algumas coisas lá, polêmicas, no meu Instagram, que é prof.Ciro Chagas. Quem quiser acompanhar lá, eu falo. Vamos repostar isso no canal oficial. Se é polêmica, nós gostamos. A gente está sempre à disposição. Primeiro, fazer uma ressalva. Esse espaço aqui foi muito espontâneo. Isso aqui não é um espaço de propaganda. A gente estava conversando ali fora, né? E debatendo. Vamos entrar, vamos gravar? Então, que as pessoas entendam isso. Agradecer a oportunidade de todos e que esses espaços sejam multiplicados. Acho que a troca e o conhecimento é que traz o crescimento. E nós estamos aqui, nesse momento, para contribuir no avanço desse processo de evolução da busca do conhecimento, da troca e do crescimento de todos. Acho que essa é a importância do espaço e eles para ensinar, a gente para aprender. Nossa doação para esse espaço é de vocês também, do tempo e da estrutura de vocês. Vou passar uns 15 dias com ele só para poder aprender, sugar um pouquinho da cabeça dos dois por osmose. A aula que a gente está tendo Pelo aqui amor de Deus. é surreal. Eu adoro advogado, não tem jeito. É sensacional. É uma pena que a limitação do tempo não permite o aprofundamento. Não, mas aí permite a volta aqui para um segundo debate mais aprofundado. Tem dia de piramideira, dia de exchange fraudulenta, vai ter um escolher subtemas e fazer uma série. E aí a gente vai fazer um bate-bola, por exemplo, entrevistando numa mesa mais ampla as pessoas que estão dentro do processo regulatório, a CVM, o Banco Central, surge como uma ideia. Debate, né? A gente fez isso off-camera, vamos dizer assim, por causa da Coin Livre, mas eu acho que vale a pena trazer também. Sim, mas aí fica registrado tudo, olha que maravilha. Só não dá pra fazer live, porque vai saber o que vai sair daí do meio. A galera que a gente traz aqui gosta de sentar, olha, é brincadeira, viu? Acho que desse momento aqui vão surgir
novas iniciativas e boas ideias. É Boas só, práticas. só o Ciro não se mudar pra Europa, vai ficar um pouco mais simples. Não vai, não vou deixar. Mas é isso, pessoal. É um mercado extremamente pequeno, mas em plena expansão. Estamos aqui, acabamos de bater um papo com os dois dos maiores nomes aí da América Latina, que são os maiores nomes do mundo nessa área. Como o nosso canal é um canal nichado e, graças a Deus, muitos dos maiores players do mercado nos acompanham, nos assistem, nem que seja para até falar mal de alguma coisa. Mas você que tem empresa que está nesse meio, que já veio aqui, que nos acompanha, dá uma olhada, dá uma conferida na rede deles, no escritório deles, no site deles. É um escritório de extremamente competência, extremamente sério. E, Giorgio, esse foi o nosso programa de hoje. Posso fazer uma consideraçãozinha final? Eu queria agradecer todo mundo, nem vou esperar vocês fazerem, porque eu tenho que agradecer. Quero agradecer todo mundo que está assistindo. Gente, a gente vai bater monetização agora, mais de 1.000 inscritos. Você vai contar as horas assistidas em menos de 2 meses de canal. Sem um centavo investido em propaganda. Sem um centavo com nenhum influenciador, com absolutamente ninguém. Eu queria agradecer a todos vocês e pedir encarecidamente, se vocês estão gostando, porque não é só quem está inscrito, o pessoal está assistindo. Vê a nossa descrição. Tá? Segue os arrobas que a gente coloca de todo mundo que a gente traz aqui, é super importante. Segue a gente também lá no Instagram, porque a gente tá postando coisa diferente. TikTok também, Discord. Quando vocês virem esse conteúdo já vai estar com tudo prontinho para vocês. Aproveita para seguir e mais uma vez muito obrigado. Eu não sei nem agradecer, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Não, e como é um mercado totalmente nichado, nós estamos quase virando o 7º maior do ramo. Você acredita? É. Você tá falando sério? Eu tô falando sério, estamos quase chegando com o 7º maior canal do ramo. Com 1.000 seguidores? Sim. Gente, Jesus! Aí, já se especial. soltou! É melhor encerrar por aqui, Jesus! porque daqui não sei pra onde ele vai. E aí foi isso, pessoal. Um grande abraço hoje. Esse foi o nosso Metacast de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.